Iniciando mais uma análise, falar comigo, Eduardo, vou analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites do Brasil, hoje Chiles aí, somente o GE, para falar desse título de campeão brasileiro, mais um para conta, mais um do Felipe Luiz. Vamos para as notícias. Análise, Fla recorre ao seu DNA e é campeão de forma dominante. Prioridade ao Brasileirão já dá resultado após de 5 anos. O trabalho foi bem realizado, passamos alguns sufocos. O Palmeiras, que não teve competências quando assumiu a liderança, em cima do Flamengo se manter, e o Flamengo conseguiu, o Felipe Luiz, esse título. Era para ter conquistado semana passada, para ter um descanso aos atletas, mas o jogo foi bem administrado. O Flamengo dominou o jogo ali, toca daqui, toca de lá, acha o espaço, belo passe do Carrascal, que encontrou o Samuel Lino de canhota, meteu embaixo da perna do goleiro e fez um gol de quem sabe finalizar. Se fosse o outro, ia meter a pancada no peito do goleiro e a bola ia ser o goleiro conseguir defender. Teve frieza, tem um toquezinho embaixo da perna do goleiro e fez o gol da vitória. Também teve muita oportunidade, tocou demais a bola. Falta melhorar o quesito de finalização. Perdão, que a finalização também pecou um pouco nesse quesito, nessa reta final, mas isso aí é treinamento. Também pode treinar, até viajar sexta, a programação é a sexta, alguns sites falavam isso, que alguns blogueiros também falavam que deve viajar na sexta. Chegando lá, treinar finalização, bola parada, tem muito o que fazer. Aí o time ele tem na mão, o esquema tático ele tem na mão, é só treinar alguns aspectos ali, de faltas, bolas paradas, escanteio, faltas, escanteios, jogada de linha de fundo e finalização. Só isso para mim precisa para ir para esse Mundial Interclube, buscando o título. Pedro vai jogar o Intercontinental. Entende a situação do atacante. CBF adianta Mirassol e Flamengo para sábado. Assim, Pedro só depende dele mesmo, questão física, vai passar para avaliação. Se ele quiser se doar um pouquinho, acho que dá para jogar pelo menos alguns minutos. Vamos ver como vai estar lá. Agora vai ser muito poado, vai, não vai. Mas Felipe Luiz tem consciência de vai colocar sempre os melhores. E Bruno Henrique está fazendo bem seu papel como 9. Esse jogo contra o CA, os jogadores não estão ao seu nível máximo, controlar o jogo, porque eles estavam com medo também de uma lesão, vinha de festa. A bebidinha do domingo tem uma pesada, quem bebe sabe disso, até sair do organismo leva uns 3, 4 dias. Então tem uma segurada ali para ver que o jogador está transpirando muito, mas conseguimos vencer. E esse jogo o só vai falar o que é ser o sub-20. Tô querendo ver, porque muitos caotos vão ser lançados. O Flamengo tem que fazer um trabalho muito forte nessa base aí, para conseguir colocar eles num time de ponta ou negociar lá para fora. Que esses caotos da base é o que vai tá dando rentabilidade, dando renda ao Flamengo, melhor falando, para contratar jogadores. Se o Flamengo conseguiu 2, 3 bilhões, é porque 2 bilhões, esse caoto que for vendido tem um lucro ao Flamengo também. Principalmente o Wesley deu 25 milhões, o Flamengo gastou 25 com o Samuel Lino, mas ganhou 25 por Wesley e 25 por Gerson. Então esse dinheiro daí fez o Flamengo ganhar esse quase 2 bilhões, ganhar esses 2 bilhões, como foi falado na matéria ontem. Vamos para mais notícia. Bruno Henrique cogita se aposentar no VAR em 2026. Está chegando ao fim. O ídolo rubro-negro vai entrar em sua última temporada sob o contrato. É isso aí, acho que tem que ter consciência disso.
Gostei muito do nome do Davi Nunes. Se ele vir a um atacante estilo Pedro, acho que vai ter 2K de alto nível. Bruno Henrique dá uma certa movimentação ao Flamengo, questão de pressionar a bola, ele corre bastante, mas na questão do pivô ele ainda fica devendo algumas coisas. Tinha que colocar ele para você jogar um pouquinho mais salão para saber fazer o pivô. Mas é um jogo que, quando foi para valer ali na final da Libertadores, jogou demais, teve excelentes oportunidades de finalização. E esse ano, assim, não foi muito dele, foi mais de Arrascaeta, entre outros jogadores. Mas Jorginho também jogou essa temporada fantástica. Mas Bruno Henrique, por tudo que ele passou, toda a superação que ele teve que passar, pelos processos que ele sofreu, fez uma temporada boa, foi coroado como para jogar a final da Libertadores. Podia ser Pedro, mas destino quis que Pedro lesionasse e ele viesse a ser o titular dessa final. Então ele já tem que agradecer. E o último ano dele tem que ter consciência desse último ano dele e fazer uma boa temporada ao Flamengo. Vamos para mais notícia, comemorar. Observe e orienta. Veja as reações do Felipe Luiz, registrou diferentes momentos do treinador na partida. Esse acha que o Felipe Luiz foi treinador, foi amigo, foi psicólogo, foi tudo um pouco. E fez um trabalho excelente, né? Temos que agradecer muito ao Felipe Luiz por tudo que ele realizou no Flamengo, que ele fez um ano fantástico. O planejamento dele deu certo. Tem essa teimosia, no meu ver, dele, mas ele acompanha o dia a dia, o treinamento do Flamengo. A gente aqui é mais palpiteiro, porque a gente não consegue acompanhar os treinamentos, não sabe qual é o rendimento do jogador. Na verdade, a gente sabe avaliar os poucos minutos que o jogador entra em campo, mas quem está ali treinando dia a dia sabe as condições de cada jogador, sabe o comportamento de cada jogador. Então isso aí, todo mérito ter existido, com certeza foi para o Felipe Luiz. Passou seus perrengues, passou suas dificuldades e está muito bem no Flamengo, tem um time na mão e vai cada ano reforçar. Já acho que já deve ter uma ideia de quais são as posições aonde ele quer buscar jogador e vai buscar jogador de alto nível. Vamos para mais notícias do Flamengo. Felipe Luiz diz que pretende ficar no Fla. Se depender de mim, estou renovado. Porto confirma a renovação de Felipe Luiz. É isso aí, acho que tanto Porto como Felipe Luiz vão renovar para a temporada que vem. Fizeram um excelente planejamento, trouxeram os jogadores certos para as posições certas. O Jorginho e o Eric Pucá se encaixou muito bem ontem, vendo a partida dos dois volantes ali. O Jorginho é o cara que dá o passe, mas o Eric Pucá tá tanto do lado esquerdo, tanto do lado direito, ali fechando os espaços, fazendo um jogo de cobertura do jogador, de proteção ali ao sistema defensivo excelente. E o Jorginho orientando ali os homens da frente, que cada vez mais estão fazendo movimentações ali na entrada da área, que dificulta demais a marcação do time adversário. Então o Flamengo cada vez está evoluindo no nível técnico de excelência. Se continuar nessa evolução que o Felipe Luiz está treinando, essa movimentação intensa ali na entrada da área, com o toque entre as linhas, o Flamengo vai tentar enrolar, assim, vai chegar um momento que vai estar em alto nível. Então a continuidade do trabalho dele vai ter efeito nisso, de controlar isso. O Flamengo não precisa de muitas contratações, não precisa trazer muitos jogadores, são jogadores pontuais que entenda que não é titular, vai ter que brigar por uma posição. Não pode trazer cara marrento que quer chegar aí já ser titular. Vai ter que mostrar qualidade técnica primeiro, ter um tempo de adaptação. Ontem na partida mesmo, estava aqui em casa conversando sobre o Vina. Vina estava voando ano passado, teve problema no joelho. Esse ano começou, não teve muito espaço. Mas se você pegar o exemplo do Varela, quando chegou, ele perdeu espaço para o Mateuzinho, que hoje está no Corinthians.
Aí quando ele parecia que ele ia assumir a vaga de lateral direito, veio o Wesley, arrebentou ali na lateral direita, ele aceitou o banco nesse período todo e foi coroado esse ano com um dos melhores jogadores na final da Libertadores. Então é esse processo que o Flamengo vai fazer para conseguir os jogadores que tentam esse processo, melhor falando, me perdi um pouquinho, agora voltando assim, realmente tem que ser jogadores que entendem esse processo de amadurecimento dentro do clube do Flamengo. Vão entender o que é o Flamengo, qual é o espírito do Flamengo, e as últimas partidas do Varela está sendo de alto nível, entendeu que perdeu a bola, já tem que correr, se não está bem tecnicamente, vai na raça, vai na vontade, corre o tempo todo, marca, ataca, defende. O importante é estar ali vibrando em mesma vibração que todo estágio, com todo torcedor. Então o Varela entendeu isso demais. Vamos para mais uma notícia. Papo comemora Padre Desespero 2 tratores e hipócritas, inclusive da terra da garoa. Fla antecipa ida ao Catar e enfrenta Mirassol com sub-20. Arrascaeta revela bronca de Felipe Luiz. Arrascaeta pressiona Oscar. Vamos lá, fazer esse marado. O Papa, em suas em suas declarações, sim, está sendo muito torcedor. Então ficou o ano todo caladinho. Você não viu o Babi toda hora na mídia, só vinha falar sobre os planos do Flamengo, mas ficou assim, você não via a participação dele nenhuma. Ele ficou caladinho, soube respeitar os processos, deixou com o Felipe Luiz e o Boto comandando o Flamengo, ficou caladinho, meio que sumido, e agora suas declarações estão sendo declarações convincentes. Claro que ele está brigando sobre o negócio do Libra lá, com a porcentagem, mas em questão do futebol em si, ele não se meteu em nada. Sobre a ida do Catar e sub-20, como já tinha falado, o Flamengo deve viajar na sexta, jogar o Mirassol com o sub-20. Eu gostaria de ver esse time sub-20, ver se tem talento. Eles mesmo time sub-20, claro que perdeu algumas paras, como Matheus Gonçalves e Lohan, mas esse time sub-20 ganhou o Bayer Leverkusen num jogo treino que teve na Gávea. Não sei se vocês lembram, até o Vina jogou recuperando a parte física. Então eu tô querendo muito ver esse time sub-20 para ver quais são os atletas que têm realmente potencial de subir para o profissional ano que vem. Eu acho que o Flamengo tem que fazer a contratação lá para julho, por causa disso, para você ter um tempo de avaliação desses atletas da passe, principalmente no Carioca, onde os profissionais têm alguns dias de descanso a mais, e os primeiros jogos normalmente são com jogadores sub-20. E sobre a Arrascaeta e Felipe Luiz, é aquele negócio de treinador e jogador. O treinador vai cobrar e o jogador vai escutar. Então é isso. Tem discussão, tem briga, mas no fim o que importa é que o Flamengo é campeão e vamos comemorar. É isso aí. Agora é pensar no Mundial de Clubes. O Flamengo tem que melhorar só o quesito de finalização e bolas paradas, escanteios e faltas, para que chegue nesse Mundial Interclube com toda chance de ser campeão. O Flamengo mostra que tem equipe para isso, tem qualidade para isso, e vamos ver em campo. O campo é que fala, o jogo que vale. Então o Flamengo tem que demonstrar toda a sua potência no dia do jogo. Então essa análise foi comigo, Eduardo. Amanhã eu volto com uma nova, se Deus quiser.